Hoje o assunto é sobre o governo de Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Eu tenho alguns vídeos dos presidentes anteriores, é só conferir nesse canal. E eu aproveito e peço para você se inscrever, deixar um comentário, curtir, encaminhar para mais pessoas, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. O Figueiredo teve como seu vice o ex-governador de Minas, Aureliano Chaves, e ele toma posse em março de 1979. O Figueiredo era um conhecido ali do meio, porque ele tinha sido chefe do gabinete militar na época do Médici e também chefe do SNI na época do Geisel. E ele prosseguiu com um processo de abertura política, que foi considerado lento. Ele também vai tentar neutralizar a linha dura. Para isso, ele encaminha um projeto de anistia que foi aprovado em junho de 1979, que garantiu o perdão dos responsáveis por crimes políticos. Sendo assim, aconteceu também, foi possível também que exilados retornassem ao Brasil. Essa anistia, ela abrange os dois lados, incluindo setores militares que também cometeram abusos na época da ditadura. Foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos, e isso acabava com a existência dos dois que existiam durante a ditadura. E aí, isso fez com que surgissem os novos partidos. As características desses partidos tinham que começar com a sigla P, partido. Um deles foi o Partido Democrático Social e o sucessor que era um sucessor do Arena. O PMDB, que era o Partido Movimento Democrático Brasileiro, sucessor do PDS. O PT surge com uma ideia sindicalista rural e urbana, com alguns setores da igreja e também da classe média. A princípio, eles evitam o título de socialistas, e isso vai dividir o grupo em dois lados. Um que são mais social-democrata e o outro que são partidários à luta do proletariado. Também tivemos o Partido Trabalhista, o PTB, que era de Vargas, mas quem assumiu a liderança foi a sobrinha dele, a Ivete Vargas. Também tivemos o Partido Democrático Trabalhista, que foi o PTB, de Leonel Brizola, que foi um herdeiro legítimo do trabalhismo de Vargas. A linha dura começou a perder o controle dos órgãos repressivos. Eles não aceitaram muito bem e isso acabou culminando em práticas terroristas. O governo de Figueiredo foi marcado por uma crise econômica já no primeiro ano e que na época estava acontecendo uma segunda crise do petróleo. Isso afetou bruscamente o Brasil, como já falamos nos vídeos anteriores, porque na época o Brasil dependia muito de capital estrangeiro. Essa crise marca o enfraquecimento do regime. Também foi elaborado o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, o PNI, com a figura de Delfim Neto. Esse plano, ele tinha alguns objetivos. Um deles era acelerar o crescimento de renda e de emprego, reduzir as disparidades regionais e conter a inflação, e também incentivar a agricultura. O plano não teve nenhum êxito. Aconteceu também as diretas já, que foram manifestações que reuniram pessoas para protestar, para que voltasse a ter eleições diretas. As pessoas que iam até essas manifestações, elas também eram motivadas por algumas das pautas, como, por exemplo, reclamar do salário baixo e falar da inflação e um monte de outras coisas. Carregava o nome de um deputado do PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira. Essa emenda, infelizmente, não passou. Sindicalistas também tiveram bastante atuação na época e, na realidade, existiam já naquele período dois tipos de correntes de sindicalistas. A CONCLAT, que era a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, e a CUT, que era a Central Única dos Trabalhadores. Então, essas forças sindicais começam a surgir e ter ampla atuação. Com a derrota da emenda, só restava para a oposição eleger indiretamente um colégio eleitoral, um presidente civil. Então, nas eleições concorreram Paulo Maluf, do PSD, e Tancredo Neves. No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos. Dia antes de tomar posse, Tancredo Neves foi internado por problemas de saúde, chegando a falecer no dia 25 de abril. O Sarney havia sido do partido do Arena. Isso trouxe uma grande decepção para a oposição. Mas o fato é que inicia-se um novo período no Brasil, chamado de Nova República. Segundo Boris Faustus, o Tancredo era um homem honesto, equilibrado. Inclusive, no livro de Boris Faustus, ele conclui que o regime militar não tinha características fascistas, que é o que provavelmente muitos acreditavam que seria. Ele dá algumas características
do fascismo, como, por exemplo, não teve nenhuma organização em massa, também não se tentou construir um partido único acima do Estado e nenhuma ideologia capaz de ganhar setores letrados. Então ele conclui que, pelo contrário, a ideologia de esquerda começou a ser dominante nas universidades e nos meios culturais. O Boris Fausto conclui dizendo que o regime pôs um fim, na verdade, ao populismo, que era algo que acontecia muito. Eu vou encerrando por aqui, eu agradeço você que ficou até o final e até o próximo vídeo.